Gravando. Boa noite, gente. Hoje, aqui no Intercâmbio no Inferno, a gente tem a Frau Mendes, que é a assinatura da artista Flávia Mendes. Ela nasceu e reside em Belo Horizonte. É graduada e pós-graduada pela Escola Guiar em Artes Plásticas e Contemporaneidades. Trabalha com grafite e stencil desde a década de 80 e também com gravura, escultura, pintura. Em sua mais recente pesquisa, utiliza madeira de caixote de feira como suporte para suas artes, grafites, esculturas e instalações. Participou de exposições coletivas de artes plásticas no Centro Cultural da UFMG, Centro de Cultura de Belo Horizonte, hoje Museu da Moda, Arcos das Artes, nos pilares do Viaduto de Santa Teresa, Centro Cultural da Lagoinha, Palácio das Artes, Galeria da Escola Guinhar, Viaduto das Artes, entre outros, e pinturas ao vivo em eventos como o Centenário de Belo Horizonte e performances em bares e praças de BH. Então, boa noite, gente. Boa noite, Naísa, Flávia. Bem-vinda, você sempre está por aqui, mas hoje a gente vai poder te ouvir mais, ver seu trabalho, ver como isso acontece. Tudo bom? Obrigada pelo convite, fiquei muito feliz, até porque adoro o projeto de vocês, sobretudo aí na pandemia, foi um suspiro, né, para a gente conversar sobre arte e algumas vezes rever amigos que a gente, né, estava bem distante, e ouvir e conhecer os trabalhos de outros colegas, tem sido muito bom. E agora, mais feliz ainda de estar aqui, sendo eu. Muito bom. Então, Frau, fala pra gente como que você ingressou nesse mundo das artes, como que isso despertou em você. Conta um pouquinho pra gente sua história. Eu acho que foi na barriga da minha avó. Porque a minha avó, ela pintava muito bem, tocava piano, bordava, fazia crochê. E aí a minha mãe herdou a pintura. Minha mãe pinta muito bem. E desde pequenininha ela nos colocou, eu e meus irmãos, para fazer trabalhinhos, né? Entreter a gente. E logo que ela percebeu que a gente já tinha alguma desenvoltura com pincel, deu telinha mesmo, tinta a óleo, assim, levou a sério a coisa, sabe? Então, desde essa época aí, mais ou menos com 15 anos, eu ganhei meu primeiro bloco A3, e aí eu achei que o mundo estava maior, né? Seu primeiro bloco A3. Até então eu ficava desenhando em caderninho, aquelas coisas, né? E aí depois aquelas revistas de ilustrações, de aprender desenho, aquelas de antigamente, né? Era uma revista dela. E aí fui copiando os desenhos e aí a coisa foi aparecendo como um desenho bacana. Aí, nos anos 80, eu tinha uma amiga que morava aqui em BH, ela veio de São Paulo, depois ela voltou para São Paulo, e aí eu comecei a frequentar lá na década de 80, e lá eu conheci o grafite que estava nascendo, né, o grafite de stencil, né, com aquela turma, os dinossauros de hoje, né, o Alex, o Howard, então, e aí eu já me apaixonei pelo stencil. Em 86, eu saí do colégio, entrei pela primeira vez na Guinhar, e, assim, muito novinha, eu entrei na Guinhar e na psicologia na FUMEC. E aí comecei a achar que estava muito apertado, acabei deixando a Guinhar para uma outra vez. Mas, enquanto isso, né, eu continuei cursando psicologia, e aí eu fui fazendo cursos livres, ainda lá no porão, né? Nessa época eu estava lá no porão do Palácio das Artes.
E aí fiz curso livre, fiz curso junto com a minha mãe, fiz curso de modelagem, fiz gravura, pintura e criatividade. Então, assim, eu já estava ali rondando a Guinhar desde aquela época, né? Não deixei de estar por ali. E aí, depois eu me formei na psicologia e um tempo depois eu resolvi, como já tinha planejado, voltar para Guinhar. E aí eu voltei em 96, ela tinha acabado de subir para o Mangabeiras, né? Mas ainda não era um curso de bacharel. A coisa aconteceu durante o meu curso. Aí teve aquelas coisas de mudança de currículo, então eu acabei depois eu fiquei com o curso de bacharel, apesar de não ter sido a primeira intenção no retorno. E aí, essa questão do grafite nunca deixou de me acompanhar. Só que eu sempre tive muito medo de polícia, essas coisas, né? De que naquela época dos anos 80, aqui em Belo Horizonte não tinha grafiteiro ou pichador, era a mesma coisa. Hoje que tem essa distinção, né? Quer dizer, apesar que a gente teve um retrocesso aí com essa nova lei, criminalizando um pouco aí a arte de rua, né? E aí foi isso. Aí eu cursei, formei em 2000, e aí fiz algumas exposições com o pessoal da Guinhar, lá na própria escola. Essas que vocês elencaram aí são algumas delas. E depois, bem, aí passou um tempo, eu resolvi fazer a pós, entrei em 2018 e terminei em 2020. E aí eu resgatei esse meu trabalho com estêncil e aliando a essa questão dos caixotes que eu já vinha namorando há um tempo, porque sempre me chamou muita atenção essa madeira que é descartada, né? Uma madeira, sabe? Para mim me incomodava muito. Aliás, me incomoda muito a questão das questões de ecologia, né? Nosso reuso, reciclo e reduzir, né, o consumo, etc. E aí, por isso eu comecei a pensar no caixote como um suporte. Eu fiz primeiro esse grandão, que depois eu apelidei de Wondershot, que eu expus lá no Viaduto das Artes, aquele que fica ali na Contagem, sabe? Vocês conhecem lá o Viaduto das Artes? Ela é no Barreiro, não é não? Barreiro, desculpa. E aí eu fiz esse Wondershot para aquela exposição, que foi também com o pessoal da Guinhar, um grupo de colegas da Guinhar. E de lá para cá eu nunca mais deixei de estar junto dos caixotes. Depois eu fiz uma outra escultura que foi já na pós, que foi uma outra releitura de uma artista, que foi a Lígia Clark. Ela tem aquelas esculturinhas com caixa de fósforo. Eu fiz a releitura de uma delas, com caixote. E aí, para o trabalho de pesquisa da pós, eu comecei a desenvolver esse coladeira urbana, que o nome é coladeira porque eu também já estava fazendo lambe na rua, assim, timidamente, né? Pelo mesmo motivo dos medos de polícia e tal. Mas aí eu resolvi unir uma coisa com a outra. Aliás, 3 coisas, né? E por isso que ele chama coladeira, que é cola e madeira, porque ele, a princípio, é feito para colar na cidade como se cola um lambe-lambe. E aí eu faço os stencils, eu desmonto os caixotes, remonto, né, faço esses quadros,
de vários tamanhos. E aí faço stencil, faço os fundos e tal. E eu comecei a colar na cidade de volta, mas aí veio logo a pandemia e eu acabei não... Aí eu me recolhi para casa, fiquei bem quietinha e os quadrinhos estão quase todos aí. Alguns eu cheguei a colar, colei também, levei para João Pessoa, que eu tenho um amigo que mora lá, e colei um pouquinho lá. E é isso. Mais ou menos essa história resumida. E você vai intervindo na cidade com suas pinturas, né, Frau? Você deixa os caixotes, né, em alguns lugares da cidade, é isso? Eu comecei devolvendo para os lugares onde eu peguei os caixotes. Então, assim, por exemplo, peguei no sacolão aqui perto de casa, aí devolvi tem eu pregando o jaquetatu, no lugar que ele estava, no Mercado do Cruzeiro. Lá tem muito caixote que dá para pegar, porque o pessoal abandona, assim, para quem quiser usar. Então, eu quis devolver, em primeiro lugar, para os lugares de onde eu peguei, né, da cidade, devolvendo o mesmo caixote de uma maneira diferente, né, e devolvendo a arte da cidade. E aí depois eu fui colando em outros lugares, mas assim, eu estava no começo da história de colar e tal, e aí tive que parar mais por causa da pandemia, mas agora estou vendo aí se eu faço uma exposição com esses que tem. Eu fiz mais ou menos acho que uns 50, 52 mais ou menos quadrinhos de tamanhos variados. E todos com os stencils, né? Esse stencil do sapatinho, ele é o primeiro que eu fiz, primeira forma, até aqui é a primeira forma que eu fiz. Ai, que ótimo. Você faz com chapa de raio-x, Frau? Não, eu faço com papel canson mesmo. Papel canson 180, que eu acho mais fácil de cortar. E depois, com a tinta, ele vai ficando impermeabilizado, sabe? Esse aqui eu já tive que dar uma... Ele foi ficando muito impregnado, eu tive que meio que refazer ele. Ele vai ficando... vai dando bolinha, né, de tinta. Mas aí você vem com o próprio estilete limpa. E aí dá para... Ele está mais duro do que o acetato. Porque o raio-x, na verdade, é o acetato, né? É acetato, sim. É o acetato. Então, vale fazer com qualquer acetato. Mas eu não gostei muito do acetato, não. Eu achei que ele quebra muito, sabe? E a tinta escorre. Eu me dei melhor com É bom também fazer com, sabe aquelas transparências de projetor? Projetor. Sabe? É acetato também. É acetato, só que ele é mais fino, é mais maleável. Mas eu achei que a tinta escorre, sabe? Sei. E aí, no papel, quando você joga o spray, ele dá uma absorvida, e aí a tinta acaba não escorrendo. E é isso. Quando você voltar para a rua para devolver os caixotes, avisa para a gente. Ah, sim. Eu vou gostar muito de ser companhia, até porque eu venço um pouco esse medinho que eu tenho, né, de ser repreendida ou surpreendida, assim. Rola mapeamento também, né? E como que foi essa ideia, Frau, de pegar os caixotes? Como que começou? Menina, você sabe que eu estava tentando pensar de onde que eu tirei? Assim, eu achava, é questão da ecologia mesmo, que eu achava um desperdício, aquele tanto de madeira indo para o lixo, sem destino, sem... E aí
resolvi fazer essa ressignificação desse material e eu acho muito simpático, né? Eu sempre achei os caixotes simpáticos. Não sei muito bem o que eles me cativaram, assim. Pallets também, só que o pallet é uma coisa um pouco maior e tal, e mais difícil de trabalhar. E eu acho que o caixote de madeira me dava mais opção de desmontar e fazer tamanhos maiores, mais tamanhos diversificados. Então foi isso. E você, quando você escolhe o desenho do stencil, você pensa, tem algum tema já em mente ou ele surge durante o processo da escolha do caixote, de onde ele vem? Como que é? Eu tenho preferido trabalhar com os temas que têm a ver com a questão feminina, né? Então, tem esse sapatinho, tem o peitinho, que é falado, que é a liberdade feminina, né? Também tem aqui a Carmen Miranda, né? Eu tenho dado preferência para esses assuntos, mas não é assim uma coisa muito pensada. De acordo com o que vai saindo as formas, né? Os tamanhos dos quadrinhos, aí eu penso, vai ficar melhor esse ou aquele stencil. Na verdade, eu não cortei nenhum stencil novo para essa tiragem que eu fiz. Eu tenho usado as formas que eu já tenho há mais tempo. Algumas são bem antigas, né? Que nem essas duas, os peitinhos e o sapatinho. E outras um pouco mais novas. A Carmen parece que foi a última que eu fiz. Não me engano. E assim, dá para brincar. Você pega um pedaço de um stencil e trabalha junto com o outro, fazendo estampas. Ou então pego também rendas e dá para fazer um fundo. Criei depois também as sombras, um sapatinho com sombra, deixa eu ver. Sombra. E tem as esculturas também, né, Frau? Com o caixote, né? Sim, o Mondrichotti foi aquela coisa enorme, né? Ele tinha 3 metros de altura por 2,5 de largura. Eu inicialmente fiz ele para chão, depois eu fiquei tão apaixonada por ele que eu resolvi pendurar. Ficou aquela coisa enorme na parede. E depois a Lígia, né? A Lígia é uma escultura de caixote. E eu fiz o mecanismo do abre e fecha das caixinhas, né? Que nem as caixinhas de fósforo. E daqui a pouco eu mostro aqui, quando a gente der uma voltinha, que eu mostro, ela está aqui do ladinho. Você está aí no seu espaço de criação? Aqui é o seguinte, eu não tenho ateliê. Então, quando eu faço coisas maiores, eu trabalho no salão de festa aqui do prédio. E aí, hoje eu montei tudo como se eu tivesse vindo trabalhar. Coloquei as mesas, forradinho, porque, né, eu tenho que tomar cuidado para não sujar, né? Porque é um espaço que não é propriamente para ser ateliê, mas que eu trabalho bem, aqui é bem arejado, porque também tem a questão do spray, né? Que dá aquele cheiro meio tóxico e tal. Então, aqui eu fico bem tranquila. E aí, hoje eu montei aqui como se eu tivesse vindo para trabalhar mesmo, para mostrar para vocês como é o meu ateliê, ainda que ele seja eventual. Ótimo. Daqui a pouco você mostra para a gente. Tá. Vocês me falam a hora que a gente for passear aqui. E, assim, trabalhar, desmontar os caixotes e montar os quadros é assim, bem catártico, porque é uma coisa de esforço, né? Eu realmente eu desmonto todos, quer ver? Eles viram tabuinhas, assim, né? E eu
e eu não tiro os pregos. Tá vendo? Não sei se dá para ver. Porque eu quero que eles fiquem com cara, continuem com cara de caixote. Apenas é como se eu tirasse a terceira dimensão do caixote e ele virasse A forma, né? a forma bidimensional. Então, aí eu desmonto tudo, aí eu separo as madeirinhas, né, por tamanho, as fininhas, as largonas. Aqui, por exemplo, ó, esse aqui, ele é de um lado de um caixote, então ele fica com essas madeiras um pouco menorzinhas. Então, assim, por isso que eu falei, dependendo do tamanho do quadrinho, é que eu penso, vai ser legal para esse ou aquele stencil. E eu procuro deixar, assim, o máximo de imperfeição possível, sem que machuque as pessoas que forem manusear, né? Eu dou uma amassada, assim, porque, na verdade, o caixote ele não é fechado, a maioria não é fechado com prego, e sim com grampo, aqueles grampos maiores. E aí eu deixo, assim, eu brinco, às vezes, com uma madeira que sobra no tamanho, tá vendo? Que lindo. Né? E as lascas que ficam, eu não tiro, tá vendo? Fica bem as imperfeições. E depois eu jogo, faço um fundo, aí vai na intuição mesmo, a cor que me chama naquele momento. Aqui, esse aqui da carne, ele é uma lateral desse... E tem, assim, eu descobri que tem três, basicamente, em Belo Horizonte, a gente tem uns 3 modelos de caixote. Tem um caixote que é mais fechadão, e um que é bem de varetinha, que é mais de alface, umas coisas assim. É legal que eu fui descobrindo as utilidades primeiras dos caixotes, né? E assim, esse aqui, por exemplo, ele é lateral daquele fechadão. Então, ó, deixo, tá vendo? Os preguinhos ficam todos, não tiro nada. Se não estiver machucando, né? E aí eu brinco com essa coisa do rústico, que é a coisa da cidade mesmo, não é né? Eu modifico pouca coisa para devolver. E uma bruxa passando aí. Frau, mostra para a gente um pouquinho, então, seu ateliê, para a gente ver. Deixa eu tirar aqui, peraí. Será que eu consigo virar aqui essa tela? Consigo. Aqui, né? Isso. Bom, essa aqui é a Lígia. A Lígia está um pouquinho capenga, coitada, que ela ressecou as borrachas. Eu fiz aqui um mecanismo que eu coloquei borracha de pneu, assim, para ele segurar as gavetinhas, vamos dizer assim. Tá vendo que ela abre e fecha como caixa de fósforo. Então, quando as borrachinhas estão segurando, forçando, né? Aqui assim, eu posso abrir que ele fica, né? Igual a Lígia, ela usou para várias caixas de fósforo que poderiam ser manipuladas Aí agora ela não fica porque, tá vendo? A borrachinha ressecou, preciso trocar elas. Isso é borracha de pneu. E eu usei essa tinta bem quase cromada. Aqui eu fiz esse mural de caixotes para virar uma exposição assim, né? Aqui está a majestade do caixote, eu pus uma moldura que eu catei também na rua. Bom, é assim que eu trabalho.
Tem essa... Eu forro aqui tudo, né? Para não sujar. Aí esse é o caixote fundão que eu falei, tá vendo? Ele tem umas madeiras bem fechadas, só uma lateral que já é um quadro. Tá vendo? E aí eu separo as madeiras e deixo elas já meio assim, separadas por tipos. E depois eu monto aqui com meu amigo martelinho. Descobri esse martelo aqui, fenomenal. Que ele é levinho, bem preciso. E ali naquela muretinha, que é de pedra, né, eu consigo martelar sem estragar nada. E aí vou criando. Esses caixotes, esse pequenininho aqui, olha só, é de muda, de flores. E aí eu achei eles, por último, achei bem bacana, já faz uma moldurinha. Que aí eu vou bolando as... Basicamente isso. Aqui tem uns trabalhos que eu já estava fazendo com o grafite, mas no tecido. Eu trouxe. Está no feed também. São quadros, né? Esse eu fiz em performance, pintando assim no bar. O dono de bar me convidou para pintar ao vivo lá. Então, aqui é o que eu falei, eu pego um pedacinho de uma forma e jogo em outras formas, junto com outras, fazendo uma composição, né? Tem também, esse aqui já é um que tem 3 chapas, tem a chapa do fundo, e aqui a máscara do rapaz, está fazendo uma máscara facial. E, bom, é isso. Esse é o meu ateliê casual. Aqui eu trouxe também outras formas, aqui meu guarda-pozinho. Eu trouxe algumas outras formas, se vocês quiserem ver, depois a gente pode... Tá ruim a luz aí, não, né? Tá bom? Tá bom. Tá bom? Esse tem o sapato masculino, eu fiz depois para... Eu participei... no começo do Comida de Boteco, teve um evento chamado Arte no Banheiro, não sei se vocês chegaram a ver, ele não durou. Eu participei do primeiro ou do segundo, não sei. Aí eu brinquei, como eu tinha o sapato feminino, eu fiz a forma do sapato masculino e aí eu pintei o sapato feminino no banheiro masculino e o sapato masculino no banheiro feminino, para brincar com o público do bar. Então, esse aqui eu criei para esse evento. Esses aqui são aquelas revistas que eu falei de desenhos de antigamente. Eu tirei esse, é um amigo da onça, e aí eu criei a amiga da onça. Também serviu para diferenciar os banheiros lá. Aqui é a forma do cara fazendo a máscara facial. Bom, o que mais tem aqui? O Jeca Tatu tá aqui, ó. Ele foi o único que eu fiz de acetato. E aí, no final das contas, ele perdeu a orelha lá. Ele ficou de boa de orelha, mas ficou um Jeca Tatu meio Van Gogh. Tá vendo? Ele quebrou aqui e eu perdi ela. Ela grudou em algum lugar, ela se perdeu. Aqui tá cabo, né? E aí eu vou guardando assim as formas. Deixa eu virar para mim aqui.
Você está com plateia aí, com público? Estou com plateia, estou com 2 vizinhos aqui, meus, meu público querido, vieram me visitar. Deixa eu virar aqui. Tem uma pergunta aqui no chat do Samuel Mendes. Está perguntando se as coalheiras são domesticáveis. Podemos tê-las em casa? Coladeiras. As coladeiras são domesticáveis. Samuel, meu irmão, artista também, fotógrafo. São domesticáveis. E quais são Inclusive, as coladeiras? as coladeiras são, né, porque elas chamam coladeiras. Elas são urbanas, mas também podem ser domésticas. Inclusive, exceto uma das que eu colei, todas já foram levadas para alguma casa, para algum lugar, porque as pessoas pegam, né? E essa era a minha intenção, inclusive. Eu não tinha essa pretensão de que elas fossem ficar realmente. Me espantou um pouco algumas que não duraram nem 24 horas no mesmo lugar. Às vezes, virava a esquina, alguém já estava levando o quadrinho para casa. Teve um caso engraçado, interessante, do bar aqui embaixo, na Rua Cristina, e ele tem aquele chiqueirinho que os bares estão fazendo agora, sabe? Que ocupa uma vaga, uma esplanadinho. Aí eu fui e colei um lá. Beleza. Aí um dia, como é mais ou menos minha passagem, eu estava sempre observando quanto tempo que ele ia durar naquele lugar. Um dia eu vi que ele não estava lá mais, e o bar estava aberto. Aí fui lá conversar com o dono, que eu já conhecia, assim, de frequentar de vez em quando, e a gente já tinha conversado sobre arte. Aí eu perguntei: você viu aqui o quadrinho, estava aqui? Ele falou assim: eu vi uma madeirinha caída aqui, mas eu não vi que era quadro, não, porque ela caiu com a pintura para baixo, ele só viu uma madeira, né, um caixotinho. Uhum. E ele falou assim: tá ali na caçamba. Aí ele buscou lá. Pois é, esse aqui. Aí expliquei, contei para ele toda a história. Ele ficou apaixonado, ele pegou o quadro e parafusou na esplanadinha. Está lá ele, o sobrevivente, que eu sei até hoje, está lá, parafusadinho. Que ótimo! Ele também aparece aí no feed, que tem umas luzes assim. A Michele Oliveira está perguntando onde que é esse ateliê e está falando que tem uma coladeira em casa. Tem uma coladeira em casa. Michele é minha amiga, minha irmã. Ela também é da Guinhar, nos conhecemos na Guinhar. E esses quadros de tecido ficaram muito tempo expostos no estúdio que ela tem, junto com o Ricardo, o companheiro dela, de estúdio de música. Então, era uma exposição mais ou menos permanente. Esse ateliê, ele, como eu tinha contado mais cedo, ele é aqui no salão de festa do meu prédio. É um ateliê casual, ocasional. Eu monto aqui todo o meu aparato quando eu vou fazer, né, os trabalhos, e depois desmonto para deixar tudo bonitinho aqui para o próximo condômino usar, e está tudo boa. Muito bom. Então, é uma espécie de ateliê, que em movimento, né? Dependendo do dia, você consegue tê-lo como ateliê, né? Eu reservo, né? Como se eu fosse fazer algum evento aqui. Aí hoje eu reservei, eu pedi para a síndica reservar um espaço e aí fica tudo tranquilo, a gente convive bem aqui sem problemas. Eu não sou muito barulhenta, eu respeito os horários, né? Então tá tudo certo.
Michele falou aí que a exposição chamava Galeria Frau Mendes, né? Eu li a resposta dela aí. E aí é isso. Uma alternativa você conseguiu para usar o salão de festas? Como? Foi uma alternativa boa que você encontrou, né? Utilizar o salão de festas. Pois é, e é um espaço que ele é bem ventilado, né? Porque o spray tem esse problema, né? Você trabalhar em casa, é um cheiro muito forte que impregna, né? E aqui é super ventilado e super tranquilo. E foi Agora, assim, essa alternativa eu pensei para esse trabalho. O Mondrischott, por exemplo, ele era enorme, eu não tinha tido a ideia de trabalhar aqui no salão. E eu tenho um dos meus irmãos é engenheiro civil, e aí ele às vezes me empresta alguns cômodos de obras civis. Então o Mondrischott eu construí ele numa construção civil, assim, a construção estava acontecendo e tinha um quarto, um cômodo bem grande. Ele falou, não, tá liberado, tinha energia elétrica, eu trabalhava à noite, porque eu trabalho em banco, né, durante o dia. E aí eu saía do banco e ia para lá e ficava trabalhando tranquilo. Os pedreiros já me conheciam, eu entrava, pintava. E era bom assim, tinha liberdade porque como estava em plena construção, não tinha muita preocupação com sujados como a tinta, uma coisa assim. Então, assim, às vezes acontecem esses ateliês inusitados também, né, Itinerantes. itinerantes, é. É muito divertido isso. Isso é ótimo. Agora, é um momento também que, às vezes, um momento de uma solidão gostosa, porque eu acabo que esse trabalho ele é bem forte assim, na minha atuação no físico, né? Que caixote para cá, é prego, desmonta, monta, e essa energia é muito bacana. Não sei se também pelo contato com a madeira também tem uma energia legal, eu acho muito gostoso. Essas manualidades eu gosto, eu curti bastante, desde o primeiro, né, que foi o Mondrischott, eu lidar com essa questão do tira prego, põe prego, desmonta, monta outros formatos, e aí a coisa vai surgindo, assim, espontaneamente, os formatos, os quadros vão surgindo. Esse aqui tem esse aqui que eu vou pegar esse. Eu comecei a inventar umas outras, tá vendo, umas moldurias com a própria madeira. Então, eu comecei a criar outras opções, né? Porque, como às vezes a madeira ela fica precária, o jeito de eu reunir ela novamente, eu tenho que criar soluções e aí aparecem formas quase sempre inusitadas. E bater prego é bom? É uma madeira macia, né? Não é bater prego em parede é mais difícil, mais complicado, mas bater prego na madeira macia é bem catártico. Ótimo. Bom, gente, a gente está caminhando para o final. Quem quiser fazer alguma pergunta para a Frau, agora pode fazer a pergunta, que aí a gente conversa com ela mais um pouquinho. Tem uma pergunta aqui no chat da Michele, perguntando se você não pensa em dar oficinas. Penso sim. Na verdade, na banca que eu trabalho, acabou que eu apresentei um memorial, né? Que foi esse próprio trabalho.
no trabalho no TCC da pós, né? E aí a Lorena me interpelou, falei que eu devia ensinar, que eu devia levar à frente, né? E pensar em uma maneira de ensinar, de fazer oficinas, mas aí veio a pandemia, né? Tudo ficou um pouco estagnado. Muito boa essa reorganização que você faz com as madeiras e transformá-las em coladeiras. Muito, muito legal. Eu espero encontrar alguma um dia na rua, eu quero também uma coladeira. Beleza, vou pegar uma perto da sua casa. Tá, vou te passar o endereço. Tá certo. O pessoal, às vezes, se quiser perguntar, pode abrir o áudio também, não precisa perguntar só no chat, não. O pessoal tá tímido aí, né, Michele? Celso. Ô, Frau, boa noite. Obrigado pelo feed maravilhoso que você fez. Obrigado você, ué. Então, eu vou fazer uma pergunta, quais que são os próximos passos? O que você está projetando aí para a gente? O próximo passo é retomar a coladeira na cidade mesmo. Eu estava assim, em franca pesquisa sobre colas. Ai, que bonitinho. Projetemos, né, Celso? Porque assim, a cola foi uma outra questão que eu tive porque eu comecei usando fita dupla face, mas ele caía, não estava rolando. E aí fui pesquisando outras colas, cheguei até a comprar uma parafusadeira para em algum momento dar uma fixada para ficar um pouco mais permanente. Mas aí o próximo passo é esse, retomar as colagens. Eu estou pleiteando aí algumas, expor em alguma galeria, e, né, agora com esse fim da pandemia aí, a gente conseguir devolver mesmo para a cidade e para as pessoas. E produzir mais, né? E aí, à medida que esses aqui forem dando espaço, eu vou criando outros. E aí, quem sabe, outros formatos, não sei. Ô, Frau, tá massa esse cenário aí, né? Aqui, te falar, e como que você guarda seus trabalhos? Aqui embaixo do prédio, a gente tinha a casinha do gás, era aquelas bombas enormes, né? 2 botijões enormes de gás, e aí a gente mudou recentemente assim, uns 3 anos, para gás canalizado da rua. E aí ficou esse quartinho, assim, meio ainda sem uso. A gente tem a ideia de fazer meio que de despejo. Então, por enquanto, eles vão ficando ali. Eu deixo eles em cima de uma estantezinha, deixo cubro, né, por conta da poeira, mas ele tem telhado, não pega chuva nem nada. Porque é bastante coisa, né? Esses caixotes aqui eu peguei agora nessa semana, mas mesmo assim os quadrinhos que estão prontos ocupam bastante espaço. Aí eu deixo por aqui, nesse quartinho de despejo. Tem o Samuel Mendes, ele fez um comentário aqui, que é muito bom isso de remixar materiais já disponíveis no mundo, sem colocar mais coisas e reproduzir, né? Exatamente. E ele também falou que está um super cenário e que deu uma ideia para ele de encomendar uma mega coladeira numa parede inteira. Ele está perguntando se rola de encomendar uma mega coladeira. Rola demais. Eu tenho, inclusive, teve um tempo atrás, aqui o prédio mudou os motores
dos elevadores, e as caixas das peças vinham com os pallets bem compridos. E aí eu ganhei aqui, tá aqui para fazer uns mega coladeiras. Mas aí precisa ter um projeto, né, já com destino, porque não dá para ficar com essas madeironas aí. Haja casa para guardar. Então, assim, elas estão ali meio que esperando ter esse projeto para eu produzir essas grandonas. Aí eu, quem sabe, vou produzir alguma outra forma, né? Eu sou da época que o stencil a gente chamava de forma de grafite ainda. No começo, o pessoal não chamava de stencil, brasileirou o recorte, a gente chamava forma. Agora ficou mais universal como stencil. O que Samuel falou aí? Desde o quê? Desde encomendada. Seja encomendada? Tá certo. Pode me dar as medidas, vamos fazer. Muito bom. Então, alguém mais quer fazer alguma pergunta? O Celso também quer. Pode falar. Só queria completar a conversa do Samu. Ô, Frau, eu achei que essa visualidade dos objetos juntos, eu achei muito interessante. Eu acho que você devia... Eu gosto das plaquinhas também, solo, vamos dizer assim. Uhum. Mas eu acho que essa visualidade que traz a coisa da coleção do Mondrischott também, que eu acho muito interessante. Eu acho que vale a pena explorar, porque o trabalho também começa sair de uma bidimensionalidade e começa a ganhar um corpo escultórico, né? Sim. E aí ele já traz toda essa carga do acúmulo, do material reutilizado, né? Eu acho assim, tem uma visualidade muito impactante. Tem essa questão do colecionismo, né? Essa infinidade de coisas que tem na cidade, né? E, assim, eu tenho alguns projetos de fazer instalação com os caixotes. Porque eles, assim, reunidos, eu já acho que já tem uma plasticidade bem própria. E é mais impactante essa visão de tanta madeira junto. Né? Assim, quando você vai lá no Mercado Cruzeiro, você vê, é uma montanha de caixotes. Parece aquilo lá já parece uma instalação. Porque o pessoal vai julgando. Chega lá, tem uma montanha de caixotes lá, esperando por você. Quer dizer, por mim. Mas eu acho muito massa essa questão. E, no entanto, eu comecei a trabalhar os caixotes mesmo nessa tridimensionalidade e esse colecionismo. Depois é que eu reduzi, que agora pode se expandir de novo. Toda vez que eu ver um apilho de caixote, eu vou lembrar de você, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Um monte de gente. Eu já vou ver e vou falar, largaram a escultura da Frau aqui, olha para você ver. Eu gosto muito, eu acho que assim, que tem essa coisa do real, né? Um pouco do retorno do real. Claro que é um real transfigurado, né? E deslocado. Mas essa visualidade, ela atravessa as pessoas, né? E aí ela impacta, eu acho que ela impacta na gente, né? Porque tem essa coisa do empilhamento, né? As caixas proporcionam um certo empilhamento, né? Que vem do empilhamento que eles fazem das próprias caixas, né? E aí isso traz traz o lado escultórico, né? E traz esse real transfigurado. E traz a possibilidade de você ir construindo esses mosaicos, né? De ir rearranjando as peças, vira uma coisa meio móvel também, vira uma coisa, traz um lugar do instável, do impermanente, que são que são lugares muito aventados assim na atualidade, né? Sim. Eu acho que vale a pena.
Me traz um pouco também, me traz um pouco a referência também do João Maciel, eu acho que conecta com o trabalho do João também, né? O João tem uns trabalhos que ele também acumula, né? O João trabalha com madeira também, assim, madeira de reuso também. Um pouco diferente, mas ele também tem essa pegada aí de reusar, né? Dá para a gente pensar numa exposição de acumuladores aí, hein? Que interessante, olha. Dá mesmo. Todo colecionador é um acumulador, não tem jeito, né? Faz parte da coleção acumular. E todo mundo coleciona alguma coisa, acumula alguma coisa, né? Agora a questão é a vazão, né, também. É por isso que eu te falei do espaço, porque seu trabalho tem muito volume, né, Frau? Essas caixas ocupam muito espaço, demandam uma organização espacial. Eu tenho assim que pegar os caixotes e já desmontá-los, porque senão não dá para esse tanto de caixote está aqui, não dá para eu ficar com eles guardados dessa forma, porque não tem espaço para isso. Então, eu acho que até a coisa foi um pouco para esse lado bidimensional, porque também tem essa questão, né, de otimizar o espaço e tudo. Porque, por exemplo, o Wondershot eu tive que me desfazer dele, porque eu não tinha onde guardar ele. Então, ele acabou voltando a ser caixote colorido por aí. Você pode montá-lo novamente, né? Samuel perguntou alguma coisa aí? Eu queria agradecer, Frau. Adorei ver um pouco mais do seu trabalho, te ouvir. Obrigada. Eu que agradeço. Foi muito bom conversar com vocês. Está do lado de cada telinha. Ótimo. Muito obrigada, Frau, por ter aceitado o convite de participar aqui com a gente no Intercâmbio no Inferno, ateliê online. E parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. E depois vamos combinar de colar junto pela cidade. Com certeza, com certeza. Beleza? Beleza. Então é isso, semana que vem tem mais, e aí a gente encontra de novo aqui no Zoom, no Intercâmbio no Ateliê Online. Semana que vem. Obrigada, gente. Obrigada a todos que participaram. Grande abraço, grande beijo. Um abraço para todo mundo. Arrasou, Frau. Obrigada, gente. Tchau. Tchau.